Nicolas, você esteve, se eu não me engano, indicado pela CSB, né, no GT do Ministério do Trabalho, e discutiu a regulação do trabalho por aplicativo e o tal projeto de lei dos aplicativos, que, enfim, deu o que falar. Depois me corrija se eu tiver dado alguma informação equivocada aqui. Me parece que o PL agradou muito aos interesses empresariais, né? Foi isso mesmo? Qual a sua avaliação desse projeto de lei? Eu tenho absoluta certeza de que na noite em que esse PL foi apresentado, a Uber estava fazendo uma festa em seus escritórios. Isso assim, sem chance de erro. É muito importante a gente deixar claro que a regulamentação é interesse prioritário das empresas, principalmente no que se refere ao entregador. Tá? Vamos só fazer um resgate muito rápido aqui. Existe uma lei que regulamenta a profissão do motofrete, é a Lei 12.009, de 2009. Existe uma lei que diz que o iFood não pode colocar tempo aqui para eu cumprir uma tarefa, é a Lei 12.436. Existe uma outra lei que diz que eu tenho direito a receber periculosidade porque meu trabalho é de fato perigoso, né? É a Lei 12.997. O que é que o iFood pretende com uma regulamentação? Revogar essas leis sem precisar revogar. Criar uma nova situação e falar, não, daqui para isso aqui era outra coisa. Isso aqui é para outro tipo de trabalhador que trabalha em moto. O grande problema que a gente tem com isso, a gente entrou o tempo todo já lá no GT da regulamentação, e a informação foi correta, Bernardo. Eu fui indicado pela CSB para poder participar da mesa, juntamente com o Antônio Neto, que é o presidente da CSB, que também participava das discussões. Então, a gente entrou lá, a gente produziu um documento conjunto entre sindicatos, associações, alianças, centrais sindicais, né, que continham 12 pontos que a gente gostaria de ver discutidos. Com o decorrer dos trabalhos do grupo de trabalho, a gente percebeu que a gente não ia conseguir passar da primeira etapa, que era a remuneração, que é muito importante, né? Só que a gente tem outras coisas para discutir. Transparência algorítmica. Em que momento que se falou disso? Né? O que é feito com os nossos dados? Em que momento que se falou disso? Porque os nossos dados estão aí, né? A gente está aqui, o iFood sabe onde eu estou nesse momento, né? O Lucas não sabe. Eu falei Jaboticatubas, mas você não sabe aonde, Lucas, exatamente aonde. Eu falei com a minha companheira onde eu ia estar, mas ela não sabe exatamente aonde. O iFood não, ele sabe que eu estou aqui dentro dessa sala agora, né? O que ele está fazendo com esse dado? Eu queria discutir isso. A gente levou isso para a mesa, só que não foi debatido. Ficou parecendo negociação de rede. Ah, eu quero R$ 35, ah, não, mas eu dou 12, entendeu? E não era essa a situação. A gente estava discutindo fundamentalmente conceitos. E é importante a gente deixar claro que a gente não queria perder nada, né? Então, se a gente conhece a legislação que já assegura para a gente um monte de coisa, o que essa empresa estava esperando que a gente fizesse? Que a gente chegasse lá e metesse um monte de gol contra? Ah, não, 12.009 eu não quero, não. Não, CLT, não quero, não gosto. Entendeu? Não, falou, meu amigo, olha só, se essa legislação que já existe, isso aqui a gente já ganhou, a gente só parte se for daqui para lá, né? A gente só aceita uma regulamentação se for daqui para lá. Daqui para trás não dá, porque já é nosso. Então a gente não faz nada. Aí é melhor não fazer nada. Então, o governo conseguiu, obviamente, porque é o governo, colocar o ponto do seu interesse ali no centro do debate, que era a Previdência, né? O governo está precisando fechar essa conta, e aí ele resolveu colocar a Previdência no centro do debate, fechar essa conta, no caso, para os nossos trabalhadores. As empresas queriam que o vínculo não existisse, e aí ela conseguiu, né, colocar isso no PL também, de forma que empresa e governo saíram ganhando perfeitamente para tudo aquilo que eles quiseram fazer ali dentro, e a gente simplesmente foi deixado de lado no debate. Quando o governo apresentou para os entregadores o PL, que acabou sendo só dos motoristas, apresentou e falou, olha, ia ser muito interessante se a gente tivesse motorista e entregador junto, beleza? Porque assim a gente vai ter mais força para fazer a aprovação disso no Congresso. A gente falou, não, mas tudo bem, né? É só apresentar para a gente qual que é o texto que a gente vê, se a gente cola junto, não tem problema nenhum, não. E aí vem a parte muito doida, Lucas e Bernardo. Esse texto nunca foi apresentado. A gente fez reuniões e a reunião era tipo assim, olha, a gente pensou nisso. A gente fala, vocês podem me dar uma resposta até depois de amanhã? Eu falei, mas que tipo de resposta? Ué, se aceita ou se não aceita. Eu falei, mas não é assim não. Tem coisa que foi falado que eu acho muito maneiro.
Tem coisa que foi falada que eu não acho nada maneiro. É preciso ter um texto para a gente fazer uma análise política, jurídica e decidir o que a gente vai a partir daí. Esse texto nunca foi apresentado. Mas eu vou além, tá? Sabe o que não foi apresentado também? Um relatório do grupo de trabalho. Isso não é muito doido? Porque é um grupo de trabalho, é uma parada oficial, foi instituída por decreto. O governo pagou passagens para que a gente fosse até lá. E ele não vai prestar conta nenhuma para quem ficou assistindo isso. Não vai falar assim, foi isso aqui que foi discutido. Isso até coloca a gente numa posição horrorosa, que é eu chegar para frente da minha categoria, da minha base, contar para ela um monte de coisa, e ela ter que acreditar em mim. Porque eu não tenho nada para mostrar. Eu não tenho um papel para virar e falar assim, eu, quando estava lá, falei isso daqui, entendeu? Tá aqui, a prova. Eu não posso fazer isso, porque não existe relatório. Não tem ata. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Então, assim, foi um negócio extremamente bagunçado, tá? Os trabalhadores ficaram à própria sorte, o governo não tomou posição em favor dos trabalhadores em absolutamente nenhum momento, e as empresas fizeram a festa. Saiu o PL dos motoristas, no qual nós não aceitamos entrar, né? Os motoristas aceitaram, eles devem ter os motivos dele, mas nós não aceitamos. E isso também é muito importante dizer, que o grupo de trabalho era dividido, não tinha motorista e entregador discutindo ao mesmo tempo, né? O governo discutia, era uma mesa tripartite para os motoristas e uma mesa tripartite para os entregadores. Então tinha essa divisão o tempo todo, de forma que o trabalho não andou conjunto. Os motoristas aceitaram o PL e os entregadores não. Então a gente não aceitou, principalmente porque a gente possui esse arcabouço jurídico anterior, né? Só que a nossa avaliação é justamente essa. No momento que a gente recebeu essa notícia, a gente falou, cara, se tem alguém que está realmente muito feliz agora, esse alguém são as empresas, né? E aí a gente vê a vontade que as empresas têm de fazer uma regulamentação totalmente nova, um novo marco do trabalho, né? Que é quando as coisas andaram mal na negociação entre os entregadores, a gente voltou porque a gente faz. A gente falou, não, cara, não precisa de GT para nada, não. Não precisa de PL para nada. A gente volta porque a gente está fazendo e vamos cobrar o cumprimento da legislação existente, né? E aí a gente voltamos para as nossas bases, estamos aqui construindo coisa, fazendo o nosso rolê, que era o que a gente já fazia. A gente não depende de GT para nada, não depende de regulamentação para nada, né? E aí que a gente voltando, e o iFood percebendo que a discussão não ia andar, ele foi pressionar o governo. Fala, e aí, não vai voltar o GT? Não é? E aí que o governo colocou a seguinte situação. Então, logo o PL dos motoristas avance, né? Passe no Congresso, a gente inicia as discussões a respeito do PL dos entregadores, né? Só que é importante dizer que o PL dos motoristas agarrou na Comissão de Comércio, Indústria e Serviços, que inclusive é presidido por um deputado do PDT, o deputado Josenildo, e ela agarrou lá, não andou, foi tiro, porrada e bomba de todo mundo contra todo mundo. O projeto está retirado de pauta por hora, e então, se depende do PL dos motoristas para que dos entregadores ande, eu acho que nada vai andar tão cedo. Até porque agora é o tempo de eleição, né? Então, esse ano nada anda mais. Esse ano já era.